A gente vai falar hoje sobre mensagens escondidas, que poderiam ou mudaram o mundo. Então olha só, vamos começar que são 5 casos aqui, começando com um nazista. A história é a seguinte, um major britânico chamado Alexis Kazdaghly, esse cara aqui, ele foi preso pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial em 1941. Foi mandado lá para a prisão dos presos de guerra. O Alexis decidiu matar o tempo dentro da prisão nazista tricotando. E ele criou um tricô em homenagem ao exército nazista, porque ele queria homenagear o exército que o prendeu. Porque esse é crime, amizade, né? Então tá aqui, ó, a gente pixelizou aqui. Esses pixelizados aqui são suásticas, símbolos nazistas, que a gente só censurou. E ele escreveu lá, ó, esse trabalho foi criado pelo major blá blá blá, número tal, enquanto estava preso em Dosselwarburg, Germany, dezembro de 1941. E aí os próprios nazistas acharam fofo e penduraram no castelo onde era a prisão dele. Só que aí, em 2012, essa obra estava exposta num museu, depois de ter sido recuperada pelo filho dele, o Tony, que é esse cara aqui. Quando eles expuseram a obra e as pessoas foram olhar, descobriram que tinha uma mensagem secreta no tricô, que é essa parte vermelha aqui, vocês estão vendo? Os nazistas acharam que era só uma decoraçãozinha lá, tá bom, é só pra ficar bonitinho. Só que isso aqui é um código Morse. Está escrito nada mais, nada menos do que Deus salve o rei. O Hitler. Então ele não apoiava ninguém, não homenageou nazismo nenhum, ele só fez aquilo pra debochar da cara dos nazistas e os paspalhões ainda penduraram. A próxima história, ela aconteceu numa série americana chamada Homeland. Conta a história de um ex-soldado, sei lá, um tenente, algum cara do exército americano, que é capturado por terroristas muçulmanos. E ele passa algum tempo lá capturado e depois volta para os Estados Unidos. E eles passam a investigar o americano achando que ele pode ter virado um extremista, enquanto ele estava lá com o pessoal, né? E aí eles contrataram uma equipe de artistas para poder fazer com que os cenários ficassem realistas, né? Para parecer mesmo que eles estavam lá naquelas terras. E chamaram os artistas chamados The Arabian Street Artists para criarem obras para serem usadas. E eles criaram. No início eles até falaram que não, porque eles estavam meio pé da vida que a série era muito pesada com os muçulmanos. Eles falaram que não, depois aceitaram. E aí criaram alguns ambientes como esses daí, tá vendo? Só que depois que a série já tinha passado, já tinha sido transmitida, descobriram que esses artistas trollaram a série. Eles criaram nessas mensagens de pichações nas paredes que aparecem na série, mensagens como Homeland é racista, Homeland é um lixo e até Homeland é uma melancia. É, juro, é porque lá nesse país, se você chamar alguma coisa de melancia, dizer que ela não tem valor. Eita! Conclusão, gente, assim, um cara chamado Karen Kapp, ele explicou que realmente eles aceitaram o trabalho só pra poder zombar da série. Eles ficaram ofendidos porque acharam que a série usou muitos estereótipos, né, de que todo muçulmano é terrorista, etc. Aqui os caras. Felizões, olha lá. Que vacilo. Trosley muito! Agora, é uma outra história de guerra. John Pryor era um subtenente britânico, também capturado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Lá por volta de 1940, ele foi preso e foi enviado para uma daquelas prisões lá de presos de guerra. Depois de 5 anos preso, por ter bom comportamento, ele recebeu o direito de mandar cartas para a família. Esse era o cara, John Pryor. E ele escrevia cartas enormes, olha aí um exemplo de uma carta que ele escreveu. E dentro dessas cartas, ele contava basicamente como estavam sendo os dias dele como preso de guerra. Era só isso. Só que ele escondia nas cartas mensagens secretas, dando detalhes de informações importantíssimas para que os aliados pudessem vencer a guerra. Ele conseguia esconder as mensagens secretas muito bem no texto dele, ao ponto de que os nazistas não conseguiam pegar. Só tinha um problema, nem os aliados. As mensagens secretas só foram decifradas em 2013. Ele falou pra família que nas cartas que ele tinha mandado quando estava preso, tinham mensagens secretas. Só que nem ele lembrava mais como decifrar. Porque ele usou um código tão inteligente que você tinha que somar as letras, dar valor pra cada palavra pra conseguir chegar na mensagem final. Era tipo impossível. Conclusão, só em 2013 que estudantes lá da Plymouth University conseguiram estudar a fundo os textos e decifraram, descobriram várias mensagens importantes, gente. Tinha planos de como resgatar prisioneiros de guerra, informações importantes sobre estratégias que a Alemanha estava tomando para os aliados poderem usar, e nada foi usado. Em segundo lugar na nossa história, 1965. A Guerra do Vietnã estava acontecendo em 65. E um piloto naval norte-americano chamado, eu nunca lembro, tem que olhar, Jeremiah Denton, teve o avião abatido e foi
capturado pelos vietnamitas. Então ele passou a ser um prisioneiro de guerra. Em 66, no ano seguinte, ele passou por várias torturas e ele foi espancado e ameaçado para que ele desse uma entrevista para um veículo japonês, um jornal, para falar que ele estava sendo muito bem tratado. Para que o mundo inteiro passasse a achar que os vietnamitas eram muito bonzinhos e com isso pintar cada vez mais aquela imagem demoníaca dos Estados Unidos, que é um pouco verdadeira. Esse foi um momento ali, ó, da entrevista. Esse é o jornalista japonês entrevistando o fuzileiro dos Estados Unidos. Isso aqui é ele hoje em dia, né, mais velho e tal. Esse aqui é ele bem mais velho. Nossa! Só que o que ele fez, gente? Ele queria que as pessoas soubessem que os prisioneiros de guerra do Vietnã eram torturados. Mas como ele poderia fazer isso sem ser morto? Porque se ele na entrevista falasse, matavam ele e não veiculavam a entrevista. A entrevista começa e o cara americano começa a falar demonstrando estar completamente tenso, nervoso, esquisito, piscando o olho sem parar. E na hora ninguém entendeu, só que ele explicou que era porque as luzes estavam causando um efeito nos olhos dele. Olha lá, ele falava e piscava, 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 piscava em ordens. Código Morse. Eles não entenderam e veicularam a entrevista. E então, os norte-americanos conseguiram decifrar que enquanto ele piscava, ele estava falando em código Morse pela sequência de piscadas, tortura. A palavra tortura. E aquilo serviu para o mundo descobrir que os presos eram torturados no Vietnã. Então esse cara mudou a história da guerra, ficou 8 anos preso, sendo 4 anos na solitária, coitado. Saiu em 1973 e faleceu em 2014. E em primeiro lugar da nossa história, essa é a história mais perto da nossa realidade possível. 2015 agora, há pouco tempo. Uma americana foi feita de refém pelo namorado. Ela tinha 3 filhos e estava com mais 2 crianças dentro de casa, então 5 crianças e ela e o namorado dentro de casa. E o namorado teve um surto depois de se drogar. Ele usou a metanfetamina e ficou surtado. Ele sequestrou ali, falou que ninguém podia sair de casa e começou a afiar uma faca e falar que ia matar a mulher. Ela entrou em desespero, óbvio, e ela consegue de alguma forma manipular ele e convencer a ele de que antes de matar ela, eles precisam pedir uma pizza. O que eu acho justo. Ele aceita, ela entra no aplicativo e vai pedir uma pizza na Pizza Hut. E aí, na hora de botar aquelas descrições, sem ele ver, ela escreveu na observação: por favor, ajude, chame 911 pra mim. 911 é o número da polícia, né? Essa foi a funcionária do Pizza Hut que viu a mensagem. Aqui, uma foto de como chegou, né, o recibo pra eles, olha lá. Imediatamente os funcionários do Pizza Hut ligaram pra polícia, a polícia chegou imediatamente na casa, prenderam o cara e conseguiram salvar todo mundo. Que isso? Bizarro, cara.